dono da nossa vida. Vamos agradecer por essa chuva, que caiu agora sobre Patos de Minas, maravilhosa, que estava tanto precisando. E vamos agradecer também por estarmos chegando aí, ao final dessa fase que a humanidade está passando. Graças a Deus, já reduzindo, as pessoas atingidas. Vamos fazer também essa prece, pedindo por aqueles irmãos que partiram para o plano espiritual, pelos seus familiares, que possam acalentar e amparar aqueles que ficaram, socorrer e guiar aqueles que partiram também. Então nós vamos fazer a oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixa, Senhor, cairmos em trevas e novas tentações. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, então nessa noite nós vamos estar estudando um pouco do Evangelho, o capítulo 16, parábola dos talentos, o item 6, inicialmente, depois o item 8. Então nós vamos fazer a leitura. É no capítulo 16, o item 6, aqueles que estiverem acompanhando, Parábola dos talentos. É uma parábola bastante conhecida em diversas religiões. A gente vai tentar trazê-la para o nosso dia a dia de hoje, o que ela reflete na nossa vida, como é que nós estamos comportando dentro dessa parábola, Será qual dos servos nós estamos sendo? Então vamos lá. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, havíeis me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras, entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, havíeis me colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei sobre muitas outras, entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada havíeis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei? Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto
dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Está em São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Bom, meus irmãos, vamos destrinchar um pouquinho dessa parábola. Eu acho muito interessante essa parábola, né? Então ele falou que o reino dos céus é semelhante a esse senhor, que foi fazer uma longa viagem, chamou os seus servidores, né, os seus, vamos dizer na língua de hoje, seus funcionários, seus colaboradores, deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Aí ele falou assim, segundo a capacidade diferente de cada um. Aí está o X da questão, da parábola, né? Eu acho essa parábola assim, fantástica. Aí o que aconteceu? Um trabalhou, multiplicou o talento, devolveu mais 5. O que tinha recebido 2, a mesma coisa. E o que tinha recebido só 1, enterrou, ficou com medo do Senhor e devolveu aquele 1. E ele foi chamado a atenção pelo seu Senhor nessa volta, né? Parabenizou aqueles 2 que multiplicou os talentos. O talento é como se fosse, vamos trazer para o dia de hoje, né, gente? Não é só os bens materiais. Aqui está representado como se fosse uma moeda, né? Como se fosse 5 reais, 2 reais, 1 real ou 5 mil, como a gente queira. Mas, na verdade, quando Jesus traz essa passagem para nós, esses talentos representam para nós o quê? Também os bens materiais, mas por último eles, vamos dizer assim, quais são os primeiros bens que nós temos enquanto espíritos encarnados aqui na Terra? Nós podemos dizer que esses talentos, o que eles são na nossa vida? Primeiro, a nossa vida, o dom da vida, a saúde, né? A nossa capacidade intelectual, mental, o nosso conhecimento, a nossa bagagem que a gente tem hoje, né? É um grande talento. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, também são talentos que Deus, que esse servidor nos concedeu, né? Quando a gente retornou aqui à vida na Terra. As nossas relações interpessoais com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, né, os nossos familiares, tudo são talentos que Deus confiou para nós. Assim como os recursos materiais também, mas na vida espiritual de menor importância para nós, né, dentre esses outros, mas que também não deixa de ser importante. Né? Nós vivemos na carne, na terra, precisamos desses recursos, mas não podemos dar mais atenção do que eles necessitam. Aí está o X da questão. Então, essa passagem, quando ele falou que foi dado segundo a capacidade diferente de cada um, o que está mostrando para nós aqui? Por que muitas vezes a gente reclama, né? Mas por que me falta isso, ou me falta aquilo? Né? A gente tem uma visão pessimista de achar que a gente está sendo injustiçado, eu precisava estar noutra condição, né? Ou noutra família, ou noutro emprego, ou com outra companheira, ou com outro companheiro, aquela lamentação, né? Aquela murmuração. Mas nós somos, às vezes, aquele que só merece um talento. Às vezes nós estamos naquela condição do que só tem condições de receber um talento. Então a gente não pode murmurar contra Deus, né? Porque Deus deu para cada um segundo a sua capacidade, né? Agora, aquele que recebeu mais talentos, né, que tem mais condições em todos os aspectos aqui que nós falamos, ele precisa administrar bem esses talentos. Mais adiante nesse capítulo vai falar, né? Quando aqui entra no item 8, a gente vai ler daqui a pouquinho sobre as desigualdades das riquezas. Aquela pessoa que tem essa riqueza material, que tem essa riqueza de saúde, e que não dá valor, e que reclama, e que é pessimista, ela vai ter que perder uma hora. Por que ela vai ter que perder? Porque é necessário para a evolução do espírito. Assim como aquele que tem pouco
vai ser acumulado demais, como falou no finalzinho, tira o talento do que tem 1 e dá para o que tem 10. Não foi assim que falou? Então, aí aquele que parece ter, ainda assim vai perder aquele que parece ter o pouco que tem. Aí o que quer dizer isso? Aí entra a palavrinha-chave para nós aqui na Terra. Qual que é a palavrinha-chave? Gratidão. Né? Então, se eu sou aquele que hoje recebi um talento, porque foi o meu merecimento, foi de acordo com a minha capacidade de administrar esse um talento. Então, eu preciso ser grato a Deus, né, profundamente, entender isso, aceitar, agradecer porque eu recebi esse um talento, porque teve aquele que não recebeu nenhum. Né? Aí sim, Deus, a providência divina, a espiritualidade, como queira o nome, né? O santo da preferência vai ajudar. As coisas vão encaixando, vão dando mais certo para a pessoa. Né? E ela vai amanhã, quem sabe, receber os 2 talentos ou os 5 talentos. É assim que funciona. Né? Da mesma forma o que recebeu 5, se não administrar bem, se não tiver esse sentimento de gratidão para com o Pai, ele vai ter que uma hora perder. Ah, mas porque Deus está sendo punitivo, Deus está castigando? Não, é para a evolução do espírito, é educação, é para corrigir. Né? Quando o pai dá umas palmadinhas lá na bundinha do menino, não é porque ele é ruim, é porque às vezes precisa para corrigir, para não fazer uma arte pior e acontecer um acidente grave com aquele menino. Né? Então Deus é a mesma coisa. Vamos ler aqui o item 8, né, da desigualdade da riqueza, para a gente dar mais uma aprofundada nesse item. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus as concentra em certos pontos, é porque daí elas se derramam em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Então a gente vai parar com a leitura por aqui. Então aqui está falando, né, das riquezas, mas não vamos levar só pelo lado do material, vamos levar por esse lado aí que a gente tem a riqueza da saúde, tem a riqueza da inteligência, do conhecimento adquirido até hoje, e que uma hora a gente pode perder. Como que a gente pode perder? Pode perder através de um acidente, né? Perder certas capacidades mentais, nossa, ou física. Então, a gente precisa administrar bem os recursos que Deus nos deu. Na questão material, o desperdício, né, a gente sabe que 30% dos alimentos no Brasil é desperdiçado, vai para o lixo. Né? As verduras, os legumes, quantos milhões de pessoas poderiam ser alimentadas com isso aí? Alguém vai ter que prestar conta. Um dia vai ter que prestar. E com certeza seremos nós que estamos desperdiçando hoje. Então, por exemplo, se eu desperdiço, na hora que eu acabo de comer, de almoçar, eu largo sempre. Já viu aquelas pessoas que largam sempre um pouquinho no prato? No final de uma reencarnação, quantas pessoas daria para alimentar aquilo ali? E imagina bilhões de pessoas largando todo dia aquele pouquinho no seu prato ali. Isso vale, né, para comida, vale para uma roupa que está desperdiçando, para tudo. Quantas pessoas poderiam ter um alimento mais barato se não fosse aquele desperdício? Então, quando eu desperdiço na minha casa, eu estou dificultando aquele mais pobrezinho
a comprar, adquirir aquele alimento, porque eu estou aumentando o preço do alimento. E eu vou ser responsabilizado por aqueles que passaram fome. Indiretamente, mas eu vou ser. Se nós temos uma capacidade, né, eu estudei, eu sou um professor de matemática, ou de português, ou de balé, e eu passei a minha existência aqui na Terra, poxa, podia ter dado uma aula de reforço lá na catequese, lá na igreja, lá no centro, eu podia ter ensinado uma aula de balé, um crochê, e eu não ensinei nada, aquilo ficou só para mim. Eu estou enterrando o talento. Eu estou sendo aquele que recebeu. Às vezes recebi os 2 talentos, na próxima reencarnação eu vou vir só com 1, porque eu estou enterrando o talento na Terra. Eu não fiz gerar, eu não multipliquei esse talento. Então, isso cabe a nós, multiplicar os talentos, em todas as interfaces dos talentos, né, que foi concedido para nós. Então, muitas vezes, como foi falado aqui, né, se juntasse toda a riqueza do mundo hoje, dividisse em partes iguais, daqui 6 meses, daqui 1 ano, vai ter aqueles que vai ter mais, vai ter aqueles que não vai ter nem aquilo que recebeu. Por quê? Porque falou aqui, ó, nem todos são igualmente inteligentes, aí tem que respeitar a lei da evolução, né, o grau de evolução de cada um, ativos e laboriosos. Não tem uns que são mais esforçados, outros são mais preguiçosos. Isso vale para mim, vale para todo mundo. Às vezes, enquanto um está lá no boteco enchendo a cara, bebendo, o outro está trabalhando, está esforçando para levar o pão para a família dele, não é assim? Então, o que acontece? É a lei do esforço. Tem uma parábola de Jesus que fala lá assim, ó, batei e abri-se-vos-á. E ele não falou assim, ó, gente, vai lá, abre a porta para todo mundo que está precisando. Não, tem que ter o sacrifício, tem que ter o esforço, porque senão não tem o merecimento. E sem o merecimento não há o crescimento espiritual. Então não adianta, vamos dividir toda a riqueza, né? Aquele que foi obrigado a doar a sua riqueza, vamos dizer assim, ele não teve merecimento nenhum. Não cresceu nada espiritualmente, porque ele foi obrigado. E aquele que ganhou, né, também não teve merecimento nenhum, porque não esforçou. Então, certos pensamentos que existem na sociedade têm que ser balizados por aqui, ó, pelo Evangelho, pela lei da evolução. Se eu tenho muito e vou dar para aquele que tem menos, tem que ser eu querer fazer isso. Aí sim, eu vou ter um méritozinho. Mas se eu for forçado, imposto, não vou ter mérito nenhum. Pelo contrário, às vezes ainda vou revoltar com aquele sistema, né? E para aquele que ganhou também não tem mérito nenhum, porque não teve esforço, não teve sacrifício, né? Então a gente tem que analisar bem essas questões. E a evolução só se dá pelo esforço. Não adianta, não tem outro caminho. Pela conquista. Aí tem o mérito, né? Mas aí como que fica, né? Tem uma outra parábola no Evangelho que fala assim, que é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é assim? Parece assim, o negócio não está batendo, um lado, né, está falando uma coisa, outro lado está falando outra. Mas aí o que a gente precisa achar? O meio termo. Eu posso ser rico, eu posso ser milionário, de dinheiro, de saúde, de recursos intelectuais, né? Mas se eu não usar isso de alguma forma em prol do meu próximo, se eu não tiver essa preocupação de querer ajudar, eu estou em desequilíbrio. Aí uma hora Deus vai chegar, como falou aqui, e vai tirar essa riqueza da minha mão e passar para outro, porque está sendo inútil, porque não está gerando frutos, né? E da mesma forma, aquela pessoa também, que às vezes não tem nada, né, pobrezinha de tudo, de recursos materiais, de recursos, né, uma pessoa pessimista, não tem os recursos aí da positividade, aquela pessoa que pensa para frente, que vai dar certo, que tem um sentimento da gratidão, aquela pessoa que está sempre de mal com a vida, reclamando, né, o que vai acontecer? Também não adianta. Então a gente podemos ter todos os talentos, os 5 talentos, mas precisamos usar bem esse talento. E se a gente for aquele que só está tendo um talento, não podemos lamentar e reclamar. Temos que trabalhar, esforçar, para a gente ter o merecimento
do 2 talentos, do 5 talentos, certo? Hoje, às vezes, eu estou na condição do 1, e eu tenho que ser grato a Deus por eu estar recebendo esse 1. Se a minha saúde não está tão boa, eu estou recebendo um talento, mas eu vou esforçar, mas eu vou agradecer a Deus, porque podia estar pior, que tem gente muito pior do que eu. Aí Deus vai olhar e vai dizer, não, olha só, está passando pela prova. Aí, às vezes, eu vou conseguir os 2 talentos, eu vou curar, eu vou melhorar, né? Mas se eu só reclamar e lamentar, vai ser tirado, como falou na passagem, até aquele que pareça ter. Para quê? Para a gente aprender a dar valor lá na frente, né? Então, precisamos ter o equilíbrio. E a parábola, quando ele fala do camelo também, né? A gente sabe que é só ilustrativo. O camelo é aquele cabo, né? Aquela cordona grossona que usava para amarrar os navios. Aquela cordona, grossa, que é quase da grossura de uma pessoa, ela tinha o nome, né? Tem o nome de camelo. Então, quando ele fala, não é o camelo animal, né? Passar pelo buraco da agulha. É aquela cordona grossona. Então, o que acontece? Eu posso ter todos os recursos, mas eu preciso administrar bem. E eu não posso ter só para mim. Eu preciso ter a preocupação de ajudar de alguma forma. Esse é o bom senso. Esse é o bom senso. E também não adianta eu ser pobrezinho, não ter, né, pobre financeiramente, e às vezes eu sou aquele pobre orgulhoso. Vocês já viram? Ou nós já fomos esse pobre orgulhoso? Tem pessoa, é engraçado isso aí. Mas tem gente que não come um pão de sal amanhecido. Eu falo que é pobre e orgulhoso. Como tem muito rico que também não come, né? Não come um arroz esquentado. Aquele arroz que você jogou fora, e mais milhões de pessoas jogou fora, vai encarecer lá para o nosso irmãozinho que não tem condição de comprar um arroz, né? E falar em arroz, o preço que está. Às vezes é porque tem muita gente desperdiçando, né? Mas então, isso é sério. São as mínimas coisas que vai fazer diferença na nossa existência, né? Não desperdiçar, procurar ajudar, né? Ser esse que recebeu um talento e ter gratidão, e assim amanhã eu vou conquistar o 2, o 5 talento. Então isso é importante em todos os nossos segmentos na nossa caminhada. Então, se eu sou um patrão, se eu sou um empregador, né? Como é que eu vou multiplicar o talento? Eu posso, não posso, com os meus funcionários? Um exemplo, eu gosto de dar exemplo. Quanto que é o salário mínimo? X. Então eu vou pagar só o salário mínimo, porque todo mundo aqui na cidade ganha só o salário mínimo. Para que eu vou pagar um salário e meio? Não, peraí. Eu posso pagar 1,2, 1,5. Por que não fazer? Porque eu não posso. Né? Uma forma de fazer uma justiça social, às vezes de colocar ali na minha empresa ali, formas, né, de incentivar a pessoa até produzir mais, pagar um pouco mais. É uma forma de eu estar multiplicando esse talento. Se eu fizer só o mínimo que a lei exige, né, e às vezes eu tinha condição de fazer mais, eu estou enterrando o talento. Eu estou enterrando o talento. A mesma coisa, se eu sou um funcionário, né, se eu sou um funcionário privado ou público, qualquer um, e eu só dou o meu mínimo ali, eu estou enterrando o talento. Se eu faço além do mínimo que a empresa exige, que a instituição exige, eu estou multiplicando o talento. Deus vai me dar, não falou que lá na frente vai acumular de muito mais bens? Falou na passagem. Esses bens aqui, pode ser a saúde, né, que eu vou ter mais saúde, ou vou curar uma doença que eu estou tendo hoje. Então, isso é no nosso dia a dia. A multiplicação do talento ou enterrar o talento. Eu que escolho o caminho. E eu tenho oportunidade para fazer isso todos os dias. Todos os dias, né? Então, segredo, gratidão. Gratidão. Sermos gratos. E a gratidão, outro dia eu estava vendo, né, uma reportagem, um médico, um psicólogo falando, quando a gente tem essa atitude de gratidão, tudo na vida nossa muda. Tudo muda. Primeiro, a nossa saúde vai melhorar. A gente vai ser uma pessoa mais animada, né, mais de bem com a vida. Então a gente atrai energias positivas. O espiritismo estuda isso, o magnetismo estuda isso, né? Então o primeiro beneficiado serei eu, tendo essa atitude de gratidão. Deixar de ser... Porque quando eu não sou grato, o que eu sou? Ingrato. E quando eu sou ingrato, o que eu sou? Revoltado. Eu sou revoltado. Eu sou aquele de mal com a vida, de mal com o mundo, né? Eu quero consertar o mundo, eu reclamo dos políticos, eu reclamo dos empresários, eu reclamo dos ricos, que os ricos têm e eu não tenho, e eu sou revoltado.
E aí vai ser tirado aquele que pareça ter mais ainda de mim. Essa é a lei. Então eu preciso mudar, né? Sair do polo negativo para o polo positivo. Ah, mas como? Não dou conta. Reza. Pede a Deus força. Primeira coisa, pede a Deus força. Tem leituras de livros que incentivam isso, que mostram como fazer isso, né? Porque o primeiro beneficiado vai ser eu. Então, se eu sou ingrato, eu sou revoltado. Se eu sou revoltado, eu sou de mal com a vida. Se eu sou de mal com a vida, eu dou coisa em todo mundo. Maltrato, sou mal educado, respondo por qualquer coisinha, eu estou contrariado. A vida que as pessoas que parecem cachorro rosnando assim, não pode olhar para o lado que ela já está pondo os dentes para fora. É o ingrato. Esse é o ingrato, certo? Então, eu estou com raiva da vida. Né? Eu preciso mudar. Eu estou no 1 talento, eu preciso mudar para o 5 talento. Então, a gente já está chegando no nosso horário ali, né? Esse é o convite que a gente faz. Vamos esforçar para multiplicar o talento. Mas qual o talento que eu tenho? Ah, eu tenho um conhecimento, igual nós falamos, eu sei tricô, eu sei bordado, né, que são coisas que para mim é um hobby, mas às vezes para certas pessoas que eu ensinasse, pode passar a ser um ganha-pão para aquela pessoa, né? Ah, eu sou professor de matemática, então eu vou ensinar os meninos que estão tendo dificuldade em matemática, né? Vou estimular as pessoas a estudarem. Então, são vários talentos. Ah, eu tenho recurso financeiro, mas eu não sou professor de matemática, eu não vou dar aula de matemática. Ah, então eu vou pagar uma aula para o menino na escola particular, de matemática, de inglês. Sabe? Multiplicar o talento. Isso que nós precisamos. O Evangelho nos convida a isso. Certo? Se eu, às vezes, não tenho a condição de fazer com recurso intelectual, e eu tenho o material, então eu faço com material. Né? Aí eu ainda vou ajudar dois, eu vou ajudar o professor que vai dar aula e vou ajudar o aluno, vou ajudar mais ainda. Né? A gente sabe que a caridade moral é a mais meritória. Mas se eu puder fazer também a material, que eu faça. Porque senão amanhã eu vou perder aquele talento que Deus colocou nas minhas mãos hoje. Né? E tem muita forma de ajudar. Né? Se a gente, cada um parar para olhar ao seu redor, vai encontrar a forma de ajudar. Seja recurso intelectual, seja recurso material, né, seja a forma que for, mas sempre tem uma forma de ajudar. E o mais bacana de tudo, quanto mais você multiplica, Deus mais te dá talento. É impressionante, isso aí é a lei, né? É a lei. Então você planta uma sementinha de milho, uma sementinha vai dar um pé com a espiga que tem mais de 600 sementes. É assim na vida também. Quanto mais eu semear os recursos, os talentos que Deus me deu, Deus vai me dar mais ainda. É sempre assim. Não é diferente disso. Né? Que a gente possa acreditar nisso, possa começar a praticar isso, aqueles que já praticam, praticar mais, porque a gente vai ser os maiores beneficiados. Né? E para quando chegar lá no finalzinho da nossa caminhada, né? Estiver pertinho da nossa desencarnação, nossa passagem por lá de lá, a gente olhar para trás assim, ó, e ver que fez alguma coisa. Né? Eu penso que deve ser muito triste, muito desalentador. É bom a gente ver aquele filme Nosso Lar, né? Estava vendo esses dias lá na Netflix, mostrar para os nossos filhos, porque ali dá para refletir bem na nossa caminhada terrestre aqui. Né? Então, quando a gente chegar lá no finalzinho, a gente olhar para trás e ver que fez alguma coisinha. Pouquinha que foi, mas que fez. Né? É triste chegar do lado de lá e não ter feito nada. Né? A gente vê no Nosso Lar, né? Quando o André Luiz foi socorrido, depois dos 8 anos no umbral, lá no plano espiritual, na colônia, né? Quando foi mostrado para ele, né? Quando ele perguntou, quem que rezava por mim? Achava que o povo estava tudo rezando para ele aqui, aí o que foi falado para ele? Só a mãe dele e uma pobrezinha que ele dava umas consultas de vez em quando, né, gratuitamente, foi as duas que ajudou mais ele a sair do umbral. Então, nessa hora, o peso de nós termos multiplicado o talento é mais valioso ainda, né, quando a gente está no plano espiritual. Essa é a verdadeira bagagem que nós vamos levar para o lado de lá. Só essa que vai determinar se eu vou para um lugar mais ou menos, para um lugar muito ruim, para um lugar muito bom. É a bagagem espiritual. É o que eu tiver feito
em prol dos meus semelhantes aqui na terra. Só isso, mais nada. Né? Chegar do lado de lá, ninguém vai perguntar, né? Igual o André Luiz chegou todo narigudo para cima, eu sou médico. Eu sou médico, eu já estou pronto para trabalhar. Médico? Não. Aqui a medicina é outra. Você quer começar a trabalhar? Ó, meu irmão estava vomitando lá, pondo os bofos para fora, vem cá, começa a limpar ali, varrer o chão. É que lá, do lado de lá é assim. Né? Então, uma forma da gente ajudar, né? Uma forma da gente crescer, multiplicando os talentos, mas com humildade. Se hoje eu tenho um recurso material, eu preciso ser humilde. Eu preciso dar, né, sem humilhar. Eu preciso dar sem aparecer, sem querer fazer propaganda, sem querer mostrar. Né? E se eu estou na condição de receber, né, que eu seja humilde, que eu possa comer o pão velho do dia passado, o arroz esquentado, porque se eu não comer, amanhã eu vou ter que vir num lugar que eu vou comer rato, que eu vou comer calango, cru, não vai ter nem fogo para cozinhar. Então, precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso e buscar a nossa evolução, a nossa melhoria a cada dia. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos dê força na nossa caminhada e que nós possamos, a cada dia, cada um no seu quadrado, ver o talento que pode ser multiplicado, que pode ser desenterrado, que às vezes está enterrado. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus. Deus
out.